Não há como falar sobre o movimento associado ao exercício e também ao treinamento de força se a gente não relembrar aqui alguns conceitos da cinesiologia clássica e da biomecânica básica, ambas lá da graduação. E este primeiro módulo tem exatamente esse objetivo. E, obviamente, a exposição com detalhes de todos esses conceitos demanda tempo. E para você que já viu, aqui é só um lembrete. E para você que ainda não viu, vamos aprender mesmo que seja de uma forma um pouco mais rápida. Nós podemos analisar o movimento dentro do contexto da biomecânica e também da cinesiologia. A cinesiologia tem um enfoque na ideia da anatomia funcional e difere da biomecânica, porque na biomecânica nós temos basicamente duas vertentes, a cinemática e a cinética. A cinemática é um ramo da mecânica, que estuda o movimento dos corpos ou partículas sem a referência a massas ou forças atuantes neste movimento. Já a cinética, que também é um ramo da física, e que, diferente da cinemática, ela trata da ação das forças e torques relacionados a este movimento. A cinética pode ser dividida entre linear e angular. A cinética linear trata das forças, e que, no nosso caso, podemos exemplificar como a força que um músculo ou grupamento muscular faz, ou que um tendão sofre, e, como consequência, a resposta dessa força no sistema esquelético. Já a cinética angular aborda os movimentos angulares, as alavancas e seus torques e braços de momentos produzidos. Entender da biomecânica requer um conhecimento prévio de disciplinas que a gente já viu na graduação, como anatomia, cinesiologia, a biomecânica básica, fisiologia do exercício, mas não menos importante, é uma lacuna da graduação para quem quer se aprofundar na biomecânica, são os conhecimentos da física. O que a gente pretende com a biomecânica é otimizar e gerenciar o tempo inteiro melhor a sobrecarga. E para isso a gente usa o princípio fundamental da dinâmica, que é um princípio da física. E o conhecimento de física é importante para melhorar a compreensão sobre esse aspecto, uma vez que a biomecânica trata da análise física deste movimento. Pelo princípio fundamental da dinâmica, a valência física-força é diretamente proporcional ao produto da massa pela sua aceleração, ou seja, matematicamente falando, força é igual a massa vezes aceleração. E aqui eu deixo uma pergunta, será que para melhorar o movimento significa ter que aumentar a força? E a resposta é não necessariamente, eu não tenho que ficar mais forte para que o movimento melhore. O que eu preciso fazer é melhorar a eficiência neuromuscular. E isso implica ativar o músculo na sua intensidade correta, na velocidade de ativação correta também, e desativar esse músculo uma vez que ele já tenha cumprido a função desejada que eu quero. E como que a gente consegue medir isso? Como que eu sei que tudo isso está funcionando dentro do desejado? Isso é um ramo lá da cinética. E essa medição é feita através de eletromiografia. Como já foi mencionado anteriormente, a cinemática descreve o movimento e a cinética mede forças e torques relacionados a esse movimento. Essas forças e torques são forças internas e também externas. Então, se a gente não tem condição de medir a cinética, ou seja, forças e torques dentro da sala de musculação, a não ser que você tenha aí na sua sala de musculação um laboratório. Aí sim você consegue fazer essa medição. Mas do contrário, a gente fica impossibilitado de medir a cinética. Como que a gente faz para entender como as forças, como os torques estão agindo ali naquele movimento? A gente mede a cinemática, a gente observa a cinemática. Vamos fazer um link agora de conhecimentos da anatomia, da cinesiologia e também da biomecânica. E para isso a gente vai usar como exemplo a articulação do joelho. A gente vai ver como que a estrutura anatômica de uma articulação influencia diretamente no movimento e na biomecânica dessa articulação. Então, aqui na minha mão, nós temos aqui, eu tenho aqui um joelho, né? Então nós temos um fêmur, nós temos aqui a patela, e nós temos a tíbia. A fíbula não é considerada como articulação do joelho, como parte integrante da articulação do joelho. Ela é muito mais presente nos movimentos da articulação do tornozelo, ela é relevante lá, mas ela não tem relevância aqui na articulação do joelho.
Então, erroneamente, muitos a consideram como integrante da articulação do joelho. Aqui no fêmur, esse fêmur aqui na minha mão, ele é o fêmur esquerdo, tá? A tíbia, ela é lateral. Então, esse fêmur aqui na minha mão, ele é um fêmur esquerdo. O fêmur, ele possui dois côndilos. Então, nós temos aqui o côndilo lateral e nós temos aqui o côndilo medial, tá? Anatomicamente, os dois côndilos são totalmente diferentes. Eu vou virar aqui posteriormente. Então, veja bem. Aqui nós temos o côndilo medial. O côndilo medial, ele é mais distal do que o côndilo lateral, ou seja, ele é maior se comparado ao côndilo lateral. Observe aqui o tamanho do côndilo medial e observe aqui o tamanho do côndilo lateral. Então veja bem, é nítido que o côndilo medial é maior do que o lateral. E isso tem uma implicação muito importante na biomecânica dessa estrutura. Porque veja bem, quando a gente está fazendo a extensão de joelho em cadeia cinética aberta, a artrocinemática dessa estrutura, ou seja, uma estrutura se relacionando com a outra em movimento, me diz que a tíbia avança e rola posteriormente ao mesmo tempo. Só que isso não acontece em toda a ADM de movimento. Por quê? Devido a essa diferença dos côndilos, devido ao fato do côndilo lateral ser menor que o côndilo medial, obviamente a gente tem os meniscos aqui, né, que aumenta essa área, essa superfície de contato entre tíbia, entre fêmur e platô tibial, tá? Mas ainda assim, devido a essa estrutura anatômica, o côndilo medial ser maior do que o côndilo lateral, quando eu estou fazendo a extensão de joelho nos últimos 15 graus, a superfície de contato entre o côndilo lateral e o platô tibial diminui muito. E nos últimos 15 graus de extensão de joelho, o que vai acontecer? Eu ainda tenho contato do meu côndilo medial no platô tibial, mas o meu contato do meu côndilo com o platô tibial lateral, o meu côndilo lateral, diminuiu muito. Então, nos últimos 15 graus da extensão de joelho, a minha tíbia vai rodar lateralmente. Então, eu vou ter um movimento de extensão somado a uma rotação externa nos últimos 15 graus dessa extensão de joelho. Isso também é chamado de mecanismo de parafuso de joelho, ou mecanismo de bloqueio automático do joelho. E para que isso serve? Um dos motivos é que na posição anatômica, na posição ortostática, ou seja, de pé em extensão de joelho, eu não preciso ter muita ativação de quadríceps para me manter de pé, devido a esse mecanismo de travamento do joelho, esse mecanismo de parafuso. Então veja bem, quando eu estou falando de ativação, eu estou falando de cinética. Eu estou medindo alguma coisa, e o que eu meço aí é a eletromiografia. É através da eletromiografia. E quando eu falo de todo esse movimento, quando eu estou falando que na extensão, nos últimos 15 graus em cadeia cinética aberta, nós temos uma rotação lateral dessa tíbia em relação ao fêmur, nós estamos falando de cinemática. Bom, o que a gente pode tirar de proveito dessa informação? A gente pode tirar de proveito dessa informação que eu não preciso estender meu joelho total, eu não estou dizendo bloquear a articulação, mas estender total na concêntrica de um agachamento, por exemplo. Porque se eu faço isso, eu vou perder a ativação muscular do meu quadríceps. E por que eu vou perder a ativação muscular do meu quadríceps? Devido ao mecanismo de travamento automático do joelho. Então, se eu quero uma maior ativação do meu quadríceps no agachamento, no leg press, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou manter uma semiflexão de 15 graus de joelho e isso aumenta a minha ativação muscular, ou seja, eu tenho aí a cinemática do movimento influenciando diretamente na cinética do movimento. Então,
essa relação de cinemática e de cinética, ela não é muito bem explicada na graduação. Há uma falha aí. Pelo tempo que se tem para passar todo esse conteúdo, enfim, por vários motivos, mas é um conteúdo deficiente na graduação e que vale a pena reforçar, vale a pena revisar, porque ele é de extrema importância. Se você quer entender biomecânica, ele é de extrema importância. Um detalhe, em cadeia cinética fechada, quando nós estamos fazendo um agachamento, por exemplo, onde nós temos o movimento do fêmur em relação à tíbia, diferente de cadeia aberta, onde eu tenho o movimento da tíbia em relação ao fêmur, em cadeia cinética fechada, quando eu estou fazendo o agachamento, esse mecanismo de parafuso do joelho, ele acontece do mesmo jeito. Só que agora a minha tíbia está travada no chão. Eu estou em cadeia cinética fechada. O que vai acontecer agora? É o meu fêmur que vai rodar em relação à tíbia. Nos últimos graus de movimento, nos últimos 15 graus desse movimento, nós vamos ter agora o fêmur rodando medialmente. Lembra, em cadeia cinética aberta, a tíbia roda lateralmente. Mas em cadeia cinética fechada, nos últimos 15 graus de movimento, o meu fêmur está rodando medialmente, também devido à diferença anatômica dos côndilos. Ainda nessa linha de raciocínio, vamos para um exemplo mais específico agora. Imagine que você receba aí na academia que você trabalha, um aluno que chegou para você vindo lá da fisioterapia. Ele teve um rompimento de LCA e está vindo de um pós-operatório. O fisioterapeuta já fez tudo o que precisava fazer e indicou você para continuar o processo de recuperação desse aluno. O que acontece após uma cirurgia de LCA é que provavelmente esse aluno ainda vai estar com bloqueio articular na extensão de joelho. E o que você vai precisar fazer neste caso? Você vai precisar, além do deslizamento anterior da tíbia, né, de cadeia cinética aberta, também você vai precisar fazer a rotação lateral dessa tíbia. Ou seja, você já sabe que esse movimento acontece nos últimos graus de extensão de joelho. Então, se você quer continuar o processo que o fisioterapeuta começou e passou para você, é importante que você tenha ciência disso. Que você, além de continuar fazendo o trabalho da extensão de joelho, que você, nos últimos 15 graus dessa extensão, você force a rotação lateral dessa tíbia para esse aluno poder cada vez mais ganhar ADM na extensão de joelho e liberar esse bloqueio articular. Então, a anatomia e os conhecimentos da biomecânica estão diretamente ligados à minha tomada de decisão. O que eu vou fazer é totalmente dependente a como a biomecânica daquela estrutura, daquela articulação que eu trabalho, como que ela funciona. Isso é diretamente ligado à minha tomada de decisão. E avançando ainda mais um pouco, vamos detalhar isso mais. Vamos pensar agora na tróclea. O que é a tróclea? A tróclea é a junção, é a união dos dois côndilos, do côndilo medial e do côndilo lateral. A tróclea é o berço que vai receber a patela. A patela deve deslizar ali na tróclea de uma forma muito consistente. E o ângulo formado entre esses dois côndilos será de aproximadamente 135 a 145 graus. Há essa variação aí entre a angulação dos côndilos, como você pode ver aí na imagem. E qualquer incongruência nessa articulação vai trazer alguns prejuízos para a articulação fêmuro-patelar. E se esta angulação for maior que 145 graus, você concorda comigo? Observa aí na imagem. Você concorda comigo que essa patela vai ficar mais solta aí dentro? Ela não vai ter um espaço onde ela fique bem encaixadinha aí nesse berço, tá? Então, essa patela, ela vai ter uma instabilidade. E essa instabilidade gera maior risco de luxação fêmuro-patelar. E quando isso acontece, ou seja, quando esse ângulo aí da tróclea é maior do que 145 graus, a gente denomina isso como tróclea rasa. E é um fator predisponente da instabilidade fêmuro-patelar. E essa patela vai tender a sair desse lugar aí. Bom, posto essa situação, imagina o seguinte, um indivíduo com aumento do ângulo Q, que também é um indicativo do posicionamento da patela em relação aos membros inferiores no plano frontal. Mas também é um indicativo para a condromalácia patelar, porque reflete aí uma rotação interna excessiva do fêmur. E esta rotação excessiva do fêmur, ela é baseada numa análise cinemática. E por que essa rotação interna do fêmur pode ter acontecido?
Provavelmente por uma deficiência na atividade eletromiográfica de vários músculos do quadril, como, por exemplo, uma hiperatividade de rotadores internos e, consequentemente, uma hipoatividade dos rotadores externos, dos músculos pelvitrocantéricos. E aí a gente tem uma questão que é uma análise cinética. Então, veja bem, eu tenho uma questão que é intimamente relacionada entre a cinemática e a cinética. Ou seja, uma alteração cinemática sinaliza para alterações cinéticas. Aquilo que eu consegui enxergar, que eu consegui avaliar como uma deficiência do movimento, obviamente eu também deveria enxergar uma deficiência nas relações de forças entre pares antagônicos, por exemplo, uma baixa ativação neural, uma alta ativação neural, enfim. É importante saber que uma alteração cinemática sinaliza para alterações cinéticas. Voltando à nossa linha de raciocínio, como eu não tenho condição de medir a cinética, ou seja, dentro da sala de musculação, nós não temos acesso a esses equipamentos necessários para medir a cinética. Mas o que nós podemos fazer? A gente avalia a cinemática, a gente avalia movimento e vai atrás da literatura para já identificar cargas, forças, pico de pressão que estão envolvidos nessa alteração cinemática. Ou seja, o que a cinética nos diz dessas alterações na cinemática?